E aí pessoas, beleza? Salve quebrada, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar só um pouquinho, mas uma coisa bem rápida, sobre como era a nossa infância, para quem nasceu entre 65 e 85, são só 20 anos, são duas gerações, e o que mudou de lá para cá? A gente pegou uma transição do digital para o analógico e isso eu vou te contar daqui a pouquinho, fica aí. E aí pessoas, beleza? Salve quebrada! Se você gostar do vídeo, por favor, dá aquele joinha, comenta, se você puder, se inscreve no canal e ajuda a gente a fortalecer a nossa quebrada cada vez mais, tá certo? Até porque sem isso o nosso canal não sobrevive e a gente acaba não fazendo uma coisa legal, divulgando o que é legal e o que foi legal também no nosso pedaço, no nosso pedacinho de terra, no nosso pedacinho de mundo, tá certo? Então vamos lá, gente. Se você não sabe, nem sempre a internet existiu, nem sempre você teve telefone celular e nem sempre houve facilidades. Para quem nasceu um pouquinho antes de vocês, aí no caso seus pais, hoje talvez os seus avós ou talvez ainda os seus bisavós. Quem nasceu entre 65 e 75 foram aquela galera que acabou pegando a transição do que era o analógico para o digital hoje. Para você ter ideia, a televisão naquele tempo era preto e branco e só tinham 6 canais, tá bom? Ou você assistia aquilo que eles estavam propondo para vocês, ou você ficava sem televisão. A televisão era preto e branco. Quem tinha telefone em casa tinha um trambolho também grande desse tamanho, com uma bola no meio, um disco, e você tinha que ficar discando um número para poder falar com alguém. Quem tinha telefone nessa época era rico, tá certo? Não tinha nem como, até porque um telefone custava muito mais do que muito apartamento, muita casinha por aí, tá certo? Para você se divertir naquele tempo lá, era muito diferente do que é hoje, até porque não tinha smartphone, não tinha muita coisa na televisão, enfim, desculpa, não tinha muita coisa para se fazer, certo? Então, ou você se divertia na rua quando estava um dia legalzinho, ou mesmo chovendo, você podia cair lá, tomar um banho de chuva, que era muito legal, era muito gostoso também, tá certo? As brincadeiras que existiam naquele tempo lá eram amarelinha, brincadeira de roda, bambolê, bolha de sabão, pular corda, jogar peão, jogar futebol na rua, porque as ruas eram de terra também, principalmente quem mora em quebrada, as ruas na maioria das vezes não eram asfaltadas, então muita gente tinha lá a cabeça do dedo arregaçada porque chutava o chão em vez da bola, enfim, tinha canela quebrada também, costela e outras coisas mais. Carrinho de rolemã, mesmo nas ruas não sendo asfaltadas, o pessoal se divertia com aquilo também. Quando a rua era asfaltada, então virava uma festa, tinha aquele comboio de carrinho circulando para cima e para baixo, tá certo? Além da bicicleta, quem tinha bicicleta era o riquinho da quebrada, né? Com o passar do tempo, já na década de 80, lá na metade dos anos 80, começou a vir os primeiros videogames. Então o primeiro videogame a ser vendido em escala foi o Atari. A resolução era horrível, porém os jogos eram maravilhosos e é uma delícia jogar isso até hoje, tá certo? Para quem não sabe, naquele tempo também não tinha internet, então como é que as pessoas se comunicavam? Ou era através de carta ou telegrama, tá? Eram as únicas formas que você tinha de se comunicar, ou com o telefone também, que não dava para ficar ligando, porque a ligação era cara, e na maioria das vezes a gente não tinha nem grana para isso, tá certo? E tinha que ir no orelhão muitas vezes, porque a gente não tinha telefone em casa também, ok? Então, a partir dos anos 80, lá, de 85, foi que surgiu o CD, foi que o telefone celular começou a ficar mais acessível para os outros, se bem que a tecnologia veio para o Brasil definitivamente já nos anos 90, e naquele tempo um telefone celular era vendido não da forma pré-paga como é hoje, então era muito caro de se ter, só rico podia ter isso daí. Depois veio os pré-pagos lá e o que você conhece hoje em dia. A gente se comunicava, como eu te disse, através de carta, telefone ou telegrama, não tinha outro jeito para se fazer essas coisas, tá certo? A TV era preto e branco, as novelas, para quem assistia aquilo, tinha algumas histórias legais, na maioria das vezes umas historinhas toscas lá que a gente era obrigado a assistir porque a mãe gostava, o pai gostava, então era isso, tá certo? Opções de TV eram, pelo menos aqui em São Paulo, era Globo, SBT, Cultura, Manchete,
no meu caso, por exemplo, né, Gazeta e Bandeirantes, não tinham outros canais de TV a cabo, não tinha nada. E às vezes você arrumava a Globo, né, a antena era externa, você tinha que subir no telhado da sua casa para você poder virar, aí você melhorava a Globo, mas piorava a Bandeirantes, piorava a SBT, e você tinha que fazer isso daí 2, 3 vezes no dia, tá certo? Controle remoto que você está acostumado hoje, naquele tempo lá, quem era o controle remoto era a gente, né? Então, o pai e a mãe mandavam a gente trocar de canal, você levantava lá, ia lá naquele seletor e tec, tec, mudava de canal lá do jeito que eles queriam, certo? Não tinha controle remoto na televisão naquele tempo lá. Então, era essa a nossa rotina. Então a gente pegou, saiu do analógico e hoje em dia, tudo isso que eu tô te falando, em alguns lugares ainda até existe, mas na maioria das comunidades nem tanto também, até pela facilidade já do smartphone e outras coisas que você tem na mão hoje, tá certo? Inclusive, a internet, para quem não sabe, ela é uma coisa que era de uso militar, isso apareceu lá nos anos 40, era comunicação militar, e nos anos 90, 2000, que ela foi liberada para uso comercial, para o que a gente conhece hoje em dia, tá certo? Então, gente, essa é só uma das poucas curiosidades que eu tenho, mas tem muito mais com relação ao que era a quebrada antigamente, o que é a quebrada hoje, como é que a gente se divertia e como é que o pessoal hoje tenta se divertir, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se você gostar do vídeo, também pode comentar, e se você lembrar de mais algumas brincadeiras, comenta aí também com a gente, vamos ajudar a melhorar isso daí cada vez mais. E se você puder, se inscreve no nosso canal, e isso daí também vai ajudar a gente a ter mais motivação para poder continuar fazendo um conteúdo bom para você toda semana. Um grande abraço e até a próxima.